Posso começar, Ana? Sim. Boa noite a todos, primeiramente. Hoje a gente começa o nosso curso de intermedialidade, que foi organizado por mim e pela professora Ana. Muito obrigada a todos que se inscreveram, que estão aqui agora. E hoje a gente... Uma fotinha para saber quem vai falar, quem somos nós. Professora Ana Luísa, que é o centro de tudo, o coração, o sol. E aqui a gente tem um pouco das pessoas que vão falar e os orientandos atuais da professora Ana. Primeiro, eu vou falar na próxima aula sobre narrativa transmídia. Eu sou mestranda da Unifesp e orientanda da professora Ana. No dia 6/6, vai ser a professora doutora Maristela de Souza Machado. Ela está realizando seu pós-doutorado na Unifesp, sob a supervisão da professora Ana. A professora Maristela é professora da Universidade Federal de Pelotas e vai falar sobre intermedialidade e educação. No dia 13/6, a gente vai ter a mestranda Melissa Marangoni, que também está sob orientação da professora Ana Luísa, e ela vai falar sobre intermedialidade e cinema. E no dia 20/6, a gente vai ter sobre intermedialidade e transmedialidade de Ellistrom, que vai ser ministrado pela mestre Vitória Elizabeth dos Santos, que foi orientanda da professora Ana e defendeu no ano passado. E, por último, dia 27/6, sobre intermedialidade e transmediação de romances históricos, pelo mestrando Pedro Garcia, que é orientando da professora Ana. Ali, hoje eu vou falar um pouquinho, antes de começar a dar a palavra para a professora Ana, vou falar um pouquinho sobre ela. A professora Ana, ela fará uma introdução sobre intermedialidade. Ela possui 2 pós-doutorados, um pela Unicamp e outro pela Universidade de Sorbonne. E ela é um membro do grupo de pesquisa de intermedialidade, literatura, artes e mídia. Ela é professora da graduação e da pós-graduação da Unifesp. E, recentemente, teve um livro lançado sobre intermedialidade, uma introdução. E é isso. E eu passo a palavra agora para a professora Ana. Obrigada, Nara. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse minicurso. Na verdade, foi a Nara que teve a ideia de fazer esse minicurso, e o minicurso ele está sendo estruturado, então, a partir do que cada um dos meus orientandos está fazendo nesse momento. Os que já estão com a pesquisa mais avançada são os orientandos que vão qualificar em breve. Então, e, além disso, a minha querida professora Maristela, minha colega, e que agora faz pós-doutorado com a gente aqui na Unifesp também. Então, a proposta desse minicurso é falar um pouquinho da intermedialidade, mas não falar tudo sobre a intermedialidade, falar algumas coisinhas para ir mostrando para vocês um pouco o que é que a gente estuda, como que a gente faz, tá? Então, eu vou pôr os meus slides aqui para começar. Bom, a ideia de fazer um começo, né, desse mini curso falando sobre a intermedialidade, uma pequena introdução dessa área, veio da ideia de que tem muitas pessoas que ouvem falar sobre essa área de estudo, pensam na área de estudo, mas não sabem exatamente do que a gente está falando e o que é essa área. Então, por isso a gente resolveu fazer essa pequena introdução desse campo de estudos. Então, os estudos sobre a intermedialidade, eles são relativamente recentes. Esse termo, intermedialidade,
ele, atualmente, ele tem sido usado muito como palavra-chave em diferentes áreas de pesquisa. Isso está gerando uma certa proliferação do uso do termo intermedialidade e uma multiplicação da definição do uso do termo. Né? Quando a gente fala de intermedialidade, esse conceito sempre está ligado ao conceito de mídia. Né? Então, é consenso a gente dizer que intermedialidade sempre se refere às relações entre as mídias, ao modo como elas se relacionam, se completam ou se transformam. As relações, então, entre as mídias, elas fazem com que os debates em torno do sentido e do alcance de intermedialidade se tornem ainda mais importantes por se referirem a uma dinâmica de transformação comunicacional característica dos nossos tempos. Né? Então, como que apareceu essa palavra intermedialidade? Né? Na verdade, a gente começa com o termo intermídia. Esse é o primeiro termo que aparece. Esse vocábulo, intermídia, ele aparece em 1812 com esse senhor que vocês estão vendo a foto aí, que é o Samuel Taylor Coleridge. Ele era poeta, crítico e ensaísta inglês. Ainda que ele tenha utilizado esse termo em um sentido e um contexto diferente dos atuais, essa utilização pioneira do Coleridge acaba ajudando a compor essa história do conceito do termo intermedialidade. Aí, muito tempo depois, em 1966, Dick Higgins, que era poeta também, um artista inglês e estudioso de mídia, ele vai retomar o termo intermídia, mas ele retoma para expressar um modo de ingresso a obras cujas formas eram pouco familiares aos leitores, receptores da época, nos anos 1966. Como, por exemplo, poesias concretas, poesias sonoras e outras coisas. Ele dizia, então, Higgins, citando ele, abre aspas, muitos dos melhores trabalhos produzidos hoje parecem estar entre mídias. Fecha aspas. O mesmo Higgins, em 1981, ele vai renovar o uso do termo. Agora ele não fala mais em intermídia e fala em intermedialidade. Mas ele ainda vai utilizar em um sentido muito específico para se referir a obras, abre aspas, nas quais os materiais de várias formas de arte mais estabelecidas são conceitualmente fundidas, em vez de serem simplesmente justapostas. Então, o Higgins aqui, ele já está pensando em mídias que vão se fundir, que vão se unir e não que vão se justapor. Mas é esse senhor, o Hansen Love, em 1980, na década de 80, que vai começar a usar o termo intermedialidade em um sentido muito mais próximo ao do seu entendimento atual. Né? O Hansen Love, ele é visto como pioneiro no uso do termo intermedialidade, no sentido que se tornaria relevante para os debates nos anos 1990. O Hansen Love, ele vai usar intermedialidade em analogia com intertextualidade. Ele vai pensar na ideia das relações entre literaturas e artes visuais. A partir dos anos 90, então, o sentido preciso do termo vai se tornar objeto de intenso debate entre os acadêmicos, e uma grande variedade de perspectivas e definições vão ser propostas. Tanto o Higgins, lá que começou a usar a intermedialidade, quanto o Love,
eles estavam atentos a essas mudanças no campo das mídias da comunicação, que começavam a ganhar ímpeto na década de 1960. Então, o Hansen Love e o Higgins, eles começam a pensar como que a televisão, que vai se juntar ao rádio, ao jornal, ao cinema, elas começam a serem mídias de comunicação e começam a transmitir e a criar uma comunicação de um modo diferente. Então, a gente está em um mundo que está se transformando em uma aldeia global, né? Como apontou o McLuhan, e esse mundo começa a ser transformado pelas mídias de massa. Os dois pesquisadores, o Higgins e o Hansen Love, eles vão se preocupar com o sentido e as implicações dessas mudanças. E eles vão pensar no funcionamento interno das mídias e a relação entre elas, ou seja, o que acontece numa dinâmica entre as mídias. A proliferação, então, das novas mídias vai ter como consequência a multiplicação das possibilidades de relação entre as mídias, que não tenham como um dos seus termos o texto verbal que constitui a literatura. Porque, num primeiro momento, a intermedialidade era pensada a partir da literatura. E isso bem no começo, mas depois ela já começa a passar para as outras áreas. Essa nova configuração, então, do universo midiático, que hoje está se assemelhando a uma galáxia que está permanentemente em expansão, vai solicitar, então, uma reflexão sobre intermedialidade em várias áreas do saber. A intermedialidade, então, vai dar ênfase à materialidade dos produtos de mídia, sem limitar essa perspectiva à dimensão estética do objeto em questão. Então, ao mesmo tempo que a intermedialidade pensa na materialidade, ela não vai ficar limitada a essa dimensão estética. Uma coisa importante... Desculpem. Uma coisa importante a se pensar, para a gente entender um pouquinho esse termo intermedialidade, é a formação etimológica do termo, tá? Então, vejam, a gente tem uma palavra que é formada de intermedialidade. Como que essa palavra se formou? A gente começa, então, com o prefixo inter. Tá? Esse prefixo vem do latim e significa entre. É importante a gente pensar nisso, porque esse prefixo vai indicar, então, um intervalo espacial, então a gente tem um lugar que vai ser separado, ou um intervalo temporal, um tempo que está separando dois corpos ou dois fenômenos. E ele pode indicar ainda, esse prefixo, relações de reciprocidade, como em intercâmbio, ou de interação, como em intermedial. Então, a ideia desse intervalo vai implicar que a gente está falando de dois objetos distintos. A gente tem o A e o B, que eles não se confundem e também estabelece uma relação entre os dois objetos. Então, esse intervalo é constituído pela distância entre esses dois pontos de referência. Aí a gente tem medial, que se refere à mídia, e que vai indicar a natureza dos elementos que estão em relação, essa relação nesse intervalo. Ela é representada pelo que se materializa nesse espaço relacional. Então, a gente tem dois pontos, nesse espaço de relação tem alguma coisa que vai se materializar, que é a mídia. Finalmente, a gente tem o sufixo dade, que também vem do latim e que indica uma qualidade, uma característica. Então, juntando tudo,
a gente pensa em intermedialidade, então, quando a gente discute sobre intermedialidade, a gente não discute uma mídia, mas uma ideia, uma forma de relação. Tá? A intermedialidade, então, é um campo de pesquisa que vai investigar qualidades, características, formas que se realizam na relação entre as mídias em um vínculo que se desenvolve de forma espacial e temporal. Uma pessoa importante, quando a gente fala de intermedialidade, é uma pesquisadora que se chama Irina Rajewski. A Irina Rajewski, ela diz para a gente que tem uma pluralidade de posições teóricas que acabou fazendo com que o conceito de intermedialidade tenha se estabelecido desde o início que ele foi usado como um termo guarda-chuva. Esse termo, essa termine umbrello, que está aí em italiano, é porque esse termo vem do Umberto Eco, né? Foi ele que cunhou essa ideia de termo guarda-chuva. E a Irina diz, então, que o termo intermedialidade ele é um termo guarda-chuva porque ele é sempre utilizado de maneira diferente. Ele é justificado por abordagens teóricas diversas e sob o qual vão se combinar uma multiplicidade de objetos, problemáticas e objetivos de pesquisa heterogêneos. A Irina Rajewski, então, com essa ideia, ela acredita que a gente pode dizer que a intermedialidade pode servir, antes de tudo, como um termo genérico para todos os fenômenos que, como indica o prefixo inter, de alguma maneira acontecem entre as mídias. Essa definição da Rajewski vai levar novamente à reflexão do que pensar e pensar de que pensar intermedialidade e pensar simultaneamente em mídias e na relação entre elas. Aí a gente vai para a década de 1960, onde existe uma proliferação do uso do termo intermedialidade. Tá? Como há essa proliferação, então, começam novos desafios que são ligados à ampliação do termo. Já nos primeiros anos desse século, autores indicavam problemas atrelados à migração do termo para outras áreas e para a pulverização das pesquisas em intermedialidade. Ainda que o termo intermedialidade tenha surgido em ambientes centrados na literatura, esse termo já transcendeu muito o campo literário. É certo que esse conceito amplia vários campos de pesquisa que anteriormente se limitavam a certas áreas do saber, como, por exemplo, teatro, filme e mídia. E isso vai ajudar a impulsionar um caráter interdisciplinar da pesquisa na área de intermedialidade. Bom, o que a gente pode notar é que do final da década de 1990 para hoje, para os nossos dias, o termo intermedialidade ele se expandiu e os fenômenos intermediáticos atingiram diferentes campos de pesquisa, fazendo assim surgir uma pluralidade de conceitos e abordagens em diferentes disciplinas. Um pesquisador chamado Mahler, ele vai dizer para a gente, em 2012, que as pesquisas na área da intermedialidade estavam em voga, mas a definição do termo intermedialidade ainda continuava muito vaga. Segundo Mahler, ele dizia que os problemas que a gente tem encontrado nas pesquisas sobre intermedialidade consistiam em um problema de objeto, da relação e do objetivo da pesquisa. O Mahler, ele defendia um conceito mais restrito e específico que propõe a intermedialidade
como um processo de relação e comparação entre mídias, e assim um diálogo produtivo entre elas. Essa é uma posição de um teórico super importante, o Mahler, mas que é um pouco contestada, porque a gente, hoje em dia, tem visto que o termo intermedialidade, ele acaba abarcando várias possibilidades e que essas possibilidades só ajudam a enriquecer o campo da intermedialidade. Apesar dessa pluralidade, então, de abordagens e definições do termo intermedialidade, o debate nessa área de pesquisa, ele vai evoluir bastante nessas últimas décadas. E ele avança a partir da multiplicação de significados que cada pesquisador vai tentando encontrar e vai cunhar para suas pesquisas. Klaus Kluwer é um dos nomes incontornáveis quando a gente faz pesquisa na área da intermedialidade. Esse professor, que ele é alemão, mas ele atualmente trabalha nos Estados Unidos, ele é um pesquisador super interessado na expansão do termo aqui no Brasil, e ele já veio várias vezes para cá, ele fala português, ele já deu palestras importantíssimas, há muita coisa que ele escreveu, que vocês vão encontrar disponível na internet, e ele começa a pensar na intermedialidade questionando os estudos interartes, né? Porque antes da intermedialidade existia a ideia dos estudos interartes que pensavam nessa relação entre as artes. E o Kluwer, então, ele vai indicar que a intermedialidade vai abranger não apenas o que se entende mais amplamente como artes, que seria música, literatura, dança, pintura, artes plásticas, arquitetura, teatro, cinema, mas também todas as mídias e os seus textos. O Kluwer vai indicar que a intermedialidade implica todos os tipos de inter-relação e interação entre mídias, e essa definição dele vai reforçar a ideia, então, de que há um cruzamento de fronteiras entre a relação de duas mídias. Tá? Essa ideia do Kluwer, então, ela vai ampliar o campo de estudo e a pesquisa, antes reservada apenas o que se entendia por arte erudita. Hoje em dia, a gente não pensa só na relação de mídias em relação ao que é arte de fato, mas a gente pensa em mídia como uma relação na comunicação. Então, o Kluwer, ele acha que o conceito de intermedialidade, então, ele vai cobrir pelo menos 3 formas possíveis de relação. A primeira são as relações intermediáticas, ou seja, a relação entre as mídias em geral. A segunda que ele pensa é a transposição intermediática. Então, é a transposição dos traços de uma mídia para outra mídia. E, finalmente, ele pensa também na relação da fusão intermediática, ou seja, a união, a fusão de 2 ou mais mídias. Em cada uma dessas dimensões, então, vai ser a dinâmica de interação entre as mídias que constitui o foco de interesse. Então, vejamos. Se a gente pensar na série da Netflix, Emily em Paris, e a relação dessa série com todos os produtos que são criados a partir da série, como, por exemplo, um podcast, e essa é uma relação entre as mídias, que o Kluwer falou. Se a gente pensar no romance Madame Bovary, e, por exemplo, na adaptação para o mangá Madame Bovary também, da Igarashi, a gente está pensando numa transposição midiática. Então, uma mídia a gente considera
romance Madame Bovary como uma mídia que foi transposta para outra mídia, que é o mangá. E, finalmente, quando a gente pensa numa ópera, como a ópera Carmen, a gente pensa na relação de fusão das mídias. Por quê? Para constituir uma ópera, eu preciso de várias mídias para compor o espetáculo. Então, a dança, o teatro, a música, tudo isso vai criar uma fusão. Então, é nisso que o Klaus Kluwer está pensando. Tá? Então, a gente tem a relação das mídias, a transposição nas mídias e a fusão das mídias. A professora Solange Oliveira, ela vai resumir a intermedialidade em um conceito utilizado para tratar de várias maneiras pelas quais as mídias podem se relacionar, ou seja, para examinar as relações gerais entre as mídias, as transformações de uma mídia para outra e as combinações de mídia e os fenômenos inerentes a várias delas. Como intermedialidade é uma palavra, um termo que está sendo muito discutido, então cada pesquisador, cada autor vai tentar definir intermedialidade. Então a gente tem o Werner Wolf, que vai apontar a flexibilidade desse termo intermedialidade, que pode ser tomado em um sentido amplo, indicando qualquer fenômeno que envolva mais de uma mídia. Vejam, ele já amplia essa ideia. Decorrente dessa ideia, então, de ampliação, o Wolff ele vai sugerir que a intermedialidade pode ser entendida de modo ou mais restrito ou mais amplo. Quando o sentido é mais restrito, o Wolff diz que intermedialidade diz respeito à participação direta ou indireta de mais de uma mídia na significação ou estrutura de uma dada entidade semiótica. Tá? Então, por exemplo, o que a gente falou da ópera. Então, a gente tem a presença de mais de uma mídia para dar significado à mídia ópera. Mas o Wolff também pensa na mídia no sentido amplo. E aí ele diz que isso, na intermedialidade, se aplica a qualquer transgressão de fronteiras entre mídias convencionalmente distintas. Então, por exemplo, o romance Madame Bovary e o mangá são mídias distintas que vai haver um cruzamento de fronteiras para que haja uma transposição da mídia. Eu pus aqui para vocês essa imagem do quadro conhecido do René Magritte, e é um quadro, né, do período do surrealismo, que foi feito no final do século XX, início do século... Perdão, no final... no início do século XX, entre o sinal... Oh, meu Deus. No começo do século XX, entre 1928 e 1929, o Magritte fez esse quadro. Então, esse quadro, num primeiro momento, a gente fica um pouco intrigado em ver um cachimbo e ver escrito embaixo. Isso não é um cachimbo. E aí a gente fica assim, como? Como que isso não é um cachimbo? Não é um cachimbo, porque é a representação de um cachimbo, não é um cachimbo propriamente dito. Então, essa fronteira ilusória entre o fato e a ficção é o que a gente vai pensar um pouco em relação à intermedialidade. Voltando, então, a Raevski, ela vai sugerir que esse termo, enquanto a gente estudava a intertextualidade, né, que discutia a relação entre textos, agora a gente tem a intermedialidade, que vai analisar fenômenos que acontecem entre as mídias. Então, o processo intermediático vai representar, para Raevski, um cruzamento
de fronteiras midiáticas. Perdão. Então, a Raevski, pensando nesse cruzamento de fronteiras midiáticas, ela vai apontar diferentes abordagens para a intermedialidade. A primeira, ela vai pensar a intermedialidade como um fenômeno cultural de base. É uma lógica de funcionamento das mídias, uma evolução dos processos de transformações e das dinâmicas midiáticas. Em seguida, ela vai dizer que a intermedialidade ela pode ser uma categoria de análise. Ela vai pensar em pesquisa voltada para práticas midiáticas concretas, consideradas em seu contexto. Então, textos, filmes, HQs, videogames, blogs, logotipos, entre outros. Ela vai pensar também a intermedialidade como uma interrelação, uma multimedialidade, uma coexistência. Então, nessa abordagem, ela vai estar ligada ao conceito de Huygens, de intermídia, que pensava na justaposição entre as mídias, nas misturas de mídia, estar juntos, na fusão das artes e das mídias. E, finalmente, a Raevski pensa na intermedialidade em relação à intertextualidade e à noção de transformação. Então, isso vem da derivação do termo a partir da intertextualidade, que vai ter um uso amplo ou restrito. Como categoria analítica, então, a intermedialidade ela vai poder permitir para a gente alguns insights importantes para análise de práticas artísticas e culturais de todo tipo, em várias configurações. Então, a gente pode pensar em textos verbais, em filmes, em performances, em pinturas, instalações, HQ, videogames, blogs, internet, logotipos. São várias as configurações que vão poder ser analisadas dentro desse campo da intermedialidade. O Lars Elliston, ele é um pesquisador que ofereceu uma grande contribuição para o campo da intermedialidade. Ele vai expandir a ideia da intermedialidade e vai sugerir que intermedialidade é um ângulo analítico que pode ser empregado com sucesso para a gente desvendar algumas das complexidades de todos os tipos de comunicação. Então, o Elliston ele vai pensar a intermedialidade na comunicação. Né? Essa perspectiva dele vai ampliar o campo de estudo para a comunicação social e para a linguística, se afastando um pouco da questão literária. Segundo o Elliston, intermedialidade, então, é o estudo das relações específicas entre produtos de mídias distintos e das relações gerais entre os diferentes tipos de mídia. Então, a intermedialidade, para ele, não vai só destacar diferenças entre as mídias, mas também vai pensar nas semelhanças e nas funções constitutivas que ajudam a construir a comunicação. Vejam, isso é importantíssimo, porque esse pesquisador ele está pensando muito mais em como a comunicação se estabelece e como que essa relação entre as mídias vai ajudar a comunicação. O Elliston, ele vai evocar a imagem de uma ponte. Segundo ele, ela mostra o sentido principal do prefixo inter, no termo da intermedialidade. É a ponte que está mostrando esse inter. Então, para o Elliston, a intermedialidade deve ser compreendida como uma ponte que conecta as diferenças entre as mídias e cujo alicerce são as semelhanças entre as mídias. Essa ampliação, então, a partir do conceito da intermedialidade, a gente vai ver também na perspectiva da pesquisa nos estudos da adaptação. O mesmo Elliston, ele vai expandir os conceitos desenvolvidos
na área da adaptação e vai usar como base teórica o contexto da pesquisa da intermedialidade. Essa é uma ampliação e uma grande mudança no campo da adaptação. Ele oferece várias perspectivas e várias ferramentas para que a gente consiga entender as adaptações no campo da intermedialidade. Então, para quem se interessa por intermedialidade, por essa área, a gente precisa também pensar no conceito de mídia, tá? Sempre que a gente vai estudar nessa área e que a gente fala sobre mídia, é importante que a gente defina o que é uma mídia. Mídia é um termo que é usado de forma ampla. Atualmente, o uso mais corriqueiro da palavra mídia vai levar aos veículos de informação, como televisão, rádio, jornal impresso, revistas. Quando a gente ouve alguém falando de mídia, assim, fora do campo da intermedialidade, a gente entende que essa pessoa está falando desses meios de comunicação. Tá? Esse é um sentido que existe, que é possível, que é importante, mas para os estudos da intermedialidade, essa definição de mídia é insuficiente e ela reduz demais a ideia do que a gente entende por mídia no campo da intermedialidade. O conceito de mídia, então, é altamente controverso e, por essa razão, qualquer pessoa que quiser estudar no campo da intermedialidade e quiser fazer pesquisas, ele vai ter que decidir trabalhar com o termo intermedialidade e com mídia. Ele vai precisar esclarecer o que, na pesquisa dele, ele entende por mídia e qual a carga semântica que ele atribui ao termo nas pesquisas que ele está fazendo. E o pesquisador também vai ter que articular de forma coerente a definição adotada com bases teóricas a partir das quais desenvolve seus estudos de intermedialidade. Uma definição do termo mídia não existe. A gente nunca fala mídia é isto. Vários pesquisadores buscam uma definição e não tem sentido dizer existe uma definição para mídia. A gente tem que pensar em que área que a gente está usando a palavra mídia e por que a gente está usando. Tá? Se eu quero trabalhar, então, com intermedialidade e com mídia, eu tenho que deixar claro o sentido que eu entendo por mídia e tenho que desenvolver uma definição coerente que seja capaz de ancorar o conceito de mídia em bases teóricas e sólidas dentro dos estudos midiais. Nesse contexto, a gente tem diversas abordagens à pesquisa em intermedialidade que vão revelar diferenças bastante significativas quando são examinadas mais de perto. A gente pode buscar alguns pesquisadores relevantes, então, da área de intermedialidade, para ver qual a definição que eles dão para a palavra mídia. Retomando o Kluver, então, num artigo que ele escreveu em 2012, sobre intermedialidade, ele vai adotar a definição de 1988 de Bohm, Muller e Ruppert, que indicam que a mídia é o que transmite para e entre seres humanos um signo, ou um complexo signo repleto de significado, com auxílio de transmissores apropriados. Essa completando, podendo até mesmo vencer distâncias temporais ou espaciais. Então, depois a gente pensa de novo na questão do prefixo inter, entre a distância temporal e a distância espacial. Essa definição que o Kluver adota
ela traz à tona elementos importantes que a gente tem que considerar nos debates sobre a intermedialidade. Então, sempre uma mídia vai transmitir um conceito, sua forma linguística, sempre vão ter pessoas envolvidas nessa transmissão, sempre vai existir uma carga semântica, sempre vai ter um veículo, um objeto materializado que vai transmitir a mídia, sempre vai ter um momento temporal em que a mídia vai estar inserida e sempre ela vai circular no espaço. O Wolff, de novo, a gente já falou dele, ele vai propor que as mídias representam meios de comunicação convencionalmente e culturalmente distintos, que são especificados não apenas por canais institucionais ou técnicos particulares, ou por apenas um canal, mas prioritariamente pelo uso de um ou mais sistemas semióticos na transmissão pública de conteúdos que incluem, mas não se restringem, a mensagens referenciais. De maneira geral, a mídia faz diferença no tipo de conteúdo que pode ser evocado, em como esses conteúdos são apresentados e em como são experimentados. Essa definição do Wolff chama atenção para um entendimento fortemente dinâmico da mídia, que vai implicar sistemas, canais e usos. E esse sentido não pode ser compreendido se não houver uma relação entre essas dimensões, que são sistemas, canais e usos. Essa definição do Wolff, então, vai enfatizar a importância de se pensar também no papel central do receptor, da pessoa que está recebendo essa mídia, essa comunicação. Voltando ao Elliston, então, ele diz que mídia é um termo empregado de forma ampla e que seria inútil tentar encontrar uma definição direta que abrangesse todas as noções que se encontram por trás dos diferentes usos da palavra. O Elliston vê a mídia de modo abrangente, como um estágio intermediário de comunicação, e ele indica que toda mídia carrega características fortemente multimodais, o que já as caracteriza como intermediárias, pois alguma fronteira modal já foi cruzada. Tá? Então, isso é importante porque o Elliston está pensando em intermedialidade e mídia como comunicação. Tá? Então, ele está pensando nesse estágio intermediário da comunicação que a mídia vai provocar. Tanto a materialidade, então, das mídias, quanto a função do receptor, têm sido cada vez mais valorizadas nos estudos da intermedialidade. A gente sempre pensa como que a mídia se materializou para criar essa comunicação e como que essa comunicação foi estabelecida pela pessoa que produziu essa mídia, que materializou essa mídia, e pela pessoa que recebe essa mídia como comunicação. Os pesquisadores, então, na área da intermedialidade, eles compreendem que a gente só vai conseguir definir uma mídia e o sentido da mídia se a gente levar em conta como que esse produto vai se revelar materialmente, né? Como essa ideia de comunicação vai ser materializada e como a pessoa que recebe essa ideia vai compreender. Então, vejam, a gente tem sempre, quando a gente fala de mídia e de intermedialidade, a gente tem o quê? A gente tem sempre uma pessoa que tem uma ideia, que vai produzir um meio para se comunicar, ela vai materializar esse meio e alguém vai receber essa ideia. E aí está criada a comunicação. Tá? O que importa, de fato, então, para as pesquisas no campo da intermedialidade é compreender que esses dois termos, intermedialidade e mídia, vão receber sempre definições diferentes a partir dos diferentes objetivos de pesquisas
e campos de saber em que elas estão sendo utilizadas. Essas múltiplas definições de mídia e intermedialidade vão, então, buscar pensar a mídia sempre a partir da intermedialidade. Isso é, sempre a partir desse jogo de relação midiática, técnica, social, que se estabelece a comunicação, e em que se insere a mídia e a intermedialidade, e que constituem esse grande campo de pesquisa das relações das mídias e da comunicação. Então, é aqui que eu termino e agradeço a todos. Aqui está um quadro que eu tinha posto do Miró, para pensar, então, nesses diferentes modos de pensar, de ver, de entender, tá? E estão aqui as minhas referências que eu usei hoje para fazer essa apresentação. E agora eu abro para vocês comentarem, falarem, perguntarem, fiquem à vontade. Ana, eu vou ler uma pergunta aqui que já fizeram, tudo bem? Claro. Professora, como a senhora percebe a receptividade das pesquisas em intermedialidade no campo da literatura, levando em consideração o histórico do contexto acadêmico e literário de se fundamentar, muitas vezes, estritamente na arte da palavra e da escrita? Sim, então, a literatura, eu tenho colegas da área da literatura que têm trabalhado bastante a questão da intermedialidade. A palavra e a escrita, a gente também estuda no campo da intermedialidade, tentando entender um pouco quais são os modos pelos quais o criador dessa mídia, dessa palavra escrita, ele foi buscar, então, para criar sentido no meio de comunicação, na mídia que ele criou. A literatura é um campo vastíssimo, né? E que propicia grandes possibilidades. Só o texto literário, ele já é capaz de uma polissemia que engrandece demais essa mídia. A partir desse texto literário, então, dentro do campo da intermedialidade, a gente pode estudar só a questão da palavra escrita, como uma mídia individual, mas também a gente pode pensar na relação da literatura com as outras mídias, ou que derivam dessa primeira mídia, né, de origem dessa literatura, desse texto literário, ou então na relação que ela provoca com outras mídias. Então, a literatura tem sido um campo bem vasto e bem explorado pela intermedialidade, pelo campo da intermedialidade. Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Quem foi que perguntou? Desculpe. Foi a Débora. Débora. Aí a Débora também falou antes que ela é uma artista visual, mestranda de literatura e crítica literária da PUC São Paulo e tem acompanhado as ações do Grupo Intermídia há um tempo. Inclusive participou como ouvinte ano passado do simpósio internacional que teve na Unifesp. Ah, legal. E a Lara também, ela... Vou aproveitar muito na minha pesquisa sobre intermedialidade e diálogos interartes. Sou mestranda em literatura e crítica literária da PUC São Paulo. Legal. Isso é isso. Mais alguém quer mais alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que não. Algum comentário?
O Pedro perguntou: pode-se pensar em trimedialidade de um texto para um texto interativo? Sim, pode ser. Qual tipo de texto interativo você pensou, Pedro? Posso falar, que eu acho que é mais fácil do que escrever. Eu pensei no seguinte, de pegar, por exemplo, um texto de um clássico da literatura e uma adaptação desse mesmo texto num formato, por exemplo, interativo, né, no sentido de que a narrativa é ramificada e que o leitor pode decidir em algumas partes do texto como a história continua. Assim, e aí você está pensando nesse texto interativo virtual ou num texto interativo como um objeto mais concreto, um livro, alguma coisa? Isso, como se eu pensei como se fosse um livro, porém não com uma narrativa sequencial, que da página 1 ele vai para 2, da 2 para 3, mas que ele pode avançar ou retroceder nessa narrativa, conforme escolhas próprias, com múltiplas combinações e também múltiplos desfechos, né? Sim, então, o mesmo texto, né, ele pode dar duas opções para o leitor receptor. O texto que dá um caminho só para o receptor é um texto também que, de algum modo, dá mais de um caminho, né, para o receptor. Cada leitor, ele vê o texto de uma maneira. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem discutido na área da intermedialidade, porque o Elliston, ele diz que existe uma mente produtora que pensa numa mídia, que pensa numa coisa que ele quer comunicar, que ele chama de valor cognitivo. E ele vai materializar esse valor cognitivo em uma mídia, que vai ter uma forma material. Quando essa mídia é transmitida, existe o receptor. E o receptor, quando ele recebe essa comunicação, é ele que tem que materializar na mente dele o que ele recebeu. E nem sempre o que ele recebe é o que o produtor queria ter passado. Mas é a comunicação que ele conseguiu estabelecer. Então, veja, um texto fechado, um texto com começo, meio e fim, ele já oferece isso. Quando você pega um texto em que o leitor tem a possibilidade de decidir para que lado ele quer ir, existe uma ideia do produtor de criar essas possibilidades, né, para o leitor, e o leitor ele está criando o próprio texto. Então, ainda que os dois textos tenham propostas completamente diferentes, no fim das contas, o receptor é ele que vai dar sentido para o texto, e é ele que pode modificar o texto. Então, o mesmo texto, com começo, meio e fim, ele pode significar uma coisa para um receptor e outra coisa para o receptor. Então, essa ideia de comparar esses dois tipos de texto é bem interessante. A gente teve um pesquisador na Unifesp que ele comparou um livro infantil de um ursinho que foi lançado primeiro na internet, virtualmente, e que o leitor ele podia clicar lá pelo caminho que ele queria ir para ir descobrindo o que ele ia fazer. Aí o livro fez tanto sucesso que o público, né, os receptores dessa mídia via internet, queriam o livro físico. Aí a autora do livro fez um livro naquele formato certinho, história para infantil, sem a possibilidade de seguir caminhos diferentes. E aí, aí era uma proposta completamente diferente. Você está perguntando se é os Guardiões da Floresta. Não, não é. Eu vou olhar aqui, eu até participei dessa banca desse rapaz,
foi muito legal o trabalho dele. Deixa eu ver aqui. Quer que eu procuro, Ana? Não, eu tenho aqui, vou achar num minuto. Deixa eu ver. Já achei. Só eu achar aqui o nome do livro. É um livro infantil super interessante, chama Beer, o nome do livro. E o Beer era uma webcomic e virou um livro de criança, daqueles bem assim, tradicional. E foi muito interessante você pensar que, atualmente, as mídias mais, assim, caretas, né, as que a gente chama mais conservadoras, que são, careta não, mas no sentido de que existem há mais tempo, que é a palavra escrita, os livros, tudo, que elas se transformem numa mídia nova, é normal, mas você pensar o inverso, né? Um livro que foi feito como webcomic para ser usado na internet, e daí as pessoas gostam tanto e pedem que elas querem ver o livro escrito, é uma coisa assim super interessante. A gente pode, um exemplo legal disso, é a gente pensar naquele seriado, o Sex and the City, que virou filme, e daí no primeiro filme a personagem principal diz que ela está lendo um livro de Carta de amor para homens memoráveis. de homens famosos, né? Esse livro não existia, era uma invenção, mas esse livro depois foi criado porque as pessoas queriam tanto que eles lançaram um livro físico lá com as cartas de amor de homens famosos para esse público de uma mídia que era um filme para conquistar essa plateia. Então, isso é muito louco nessa questão das mídias que se transformam e da comunicação que elas geram. Tem outra pergunta, Ana, quer que eu leia ou você já está lendo? É do Tiago. Oi, Tiago, boa noite. Ele fala: eu queria saber se é possível um diálogo entre intermedialidade e traduções semióticas, sobretudo a semiótica da cultura. Ele é aluno do mestrado em comunicação da UFC e está pesquisando sobre cinema e quadrinhos. Então, Tiago, a tradução semiótica ou intersemiótica, ela trabalha o que a gente trabalha em intermedialidade como transposição intermediática, mas ela usa outros termos, ela vai por outros caminhos. Então, a mesma pesquisa que você faz em traduções semióticas, você poderia fazer no campo da intermedialidade, usando um conceito diferente e pensando em transposição. Por exemplo, não sei se você conhece essa obra Azul é a Cor Mais Quente, que foi escrita num primeiro momento em história em quadrinhos e depois virou um filme. Então, a gente pode pensar na relação desses dois produtos e pensar também como que houve essa transformação e quais são as características, os traços da mídia de origem que foram utilizados para criar uma nova mídia. Mais alguém? Tem perguntas? Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei bem como digitar ela, porque ficaria um textão, aí acho melhor eu perguntar falando. Claro. Quando a gente pensa em um universo ficcional que ele é desenvolvido em várias mídias diferentes, por exemplo, um filme que também tem uma série sobre ele, e aí tem livros sobre esse mesmo universo, a gente pode considerar que cada mídia diferente só é uma parte importante desse universo se ele agregar coisas novas à história?
Ou mesmo, por exemplo, que exista um jogo que não adicione nada novo, que não expanda esse universo, que ele só continue aquilo que já foi feito, ele ainda pode ser considerado como parte desse universo ficcional? Então, esse é um assunto que no nosso próximo encontro, a Nara vai falar, porque é o objeto de pesquisa dela, mas aí a gente está falando nesse mundo, né, que é criado a partir de uma mídia. Então, a gente chama esse estudo faz parte da narrativa transmídia, né? Então, a narrativa transmídia, ela existe para a gente pensar um produto que vai se desdobrando em vários produtos, né? E como que isso é feito? Às vezes, um produto de mídia faz tanto sucesso que nunca não tinha sido imaginado esse desdobramento, mas existe um desdobramento. E tem produtos que são imaginados para ter outros produtos e compor uma galáxia de produtos midiáticos. Na verdade, esses produtos que vão orbitar em torno de um só, eles têm várias funções. Então, eles podem servir para acrescentar coisas, agregar coisas ao primeiro produto, mas eles também podem servir para existir, coabitar junto com esse primeiro produto, não acrescentando nada, mas oferecendo para esse receptor da comunicação novas possibilidades para explorar esse mesmo produto. Então, a Nara vai falar bastante sobre isso a semana que vem, que é o objeto de estudo dela, mas a narrativa transmídia é um tema super interessante também nesse universo da intermedialidade que a gente tem estudado. Tá certo. Muito obrigada, professora. Imagina. Acho que não tem mais nada, né, Nara? Acho que não, acho que todo mundo já perguntou. E a Então, gente pode finalizar. Tá bom, então. E antes de você finalizar essa parte, eu quero agradecer muito de você ter topado a ideia do mini curso, de você ter falado hoje, que é sempre ótimo, maravilhoso a sua fala sobre intermedialidade, tudo. E é isso, muito obrigada. Obrigada a você por ter tido a ideia e obrigada a todos que vieram aqui e estão participando com a gente. Foi muito bom.